Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo e-mails ainda dos nossos queridos irmãos telespectadores. E eu queria agradecer a vocês e lembrar que nós temos com essa obra no mercado, distribuído em São Paulo pela Candeia e Boa Nova, lá em Catanduva. Na capital nós temos a Sinal Verde em Guarulhos, no telefone 2409-1540, ou no Shopping Center de Guarulhos, um grande shopping internacional de Guarulhos. Ali você tem a banca, a Sinal Verde, use. E ali você vai encontrar não só essa obra, como as outras obras e ainda muitos DVDs com conferências que nós ministramos por todo o Brasil. No Nordeste ou no Brasil todo, quem quiser, pode pedir na Ideia, www.ideiaeditora.com.br, com o nosso editor Magno Nicolau, aqui em João Pessoa. Entre no nosso site, faça uma visita, veja os nossos artigos e depois faça os seus pedidos, aonde vocês quiserem. O Magno terá imenso prazer de enviar essa obra para vocês, que é uma obra que já acabou, já esgotou a primeira edição, já estamos na segunda, está muito bem aceita, porque é Evangelho, história do Evangelho, de uma forma racional, simples. A gente teve a ideia, o objetivo de tornar uma história que muitas vezes é tão obscura, o mais simples possível, com passagens das nossas viagens a Israel, aqui com o prefácio do nosso querido arcebispo da Paraíba, Dom Aldo de Tilo Pagoto, que ele coloca aqui um resumo sobre o que Dom Aldo falou. Severino Celestino da Silva, exímio estudioso da expressiva linguagem aramaica, antecessora do hebraico, acresce seus conhecimentos sobre o grego bíblico. Deus o dotou de uma sensibilidade particular, captando a quintessência da linguagem e expressão bíblica. O autor consegue nos levar a buscar o significado dos fatos. Seus comentários nos ajudam ao tempo em que nos inquietam. Para além dos limites de uma tradução, os escritos nos levam a buscar a santa vontade de Deus. Essa é a opinião do nosso arcebispo, Dom Aldo, e nós estamos colocando à disposição de vocês essa obra. Peçam, leiam, que vocês vão observar que não há nenhum mistério na história de Jesus, mas sim verdades que libertam e conceitos que realmente servem para melhorar a nossa vida. Temos aqui mais um e-mail do nosso querido irmão Mauro. Simplesmente ele coloca só Mauro. O Mauro é de Cuiabá, Mato Grosso. E ele coloca aqui, mensagem: por que Jesus disse que dentre os nascidos da carne, aqui não é da carne, de mulher, é outra tradução, João Batista foi o maior? Para o senhor Severino Celestino, um grande abraço. Obrigado, meu caro Mauro, mas realmente Jesus falou muito bem de João Batista. Quando todos diziam que João Batista era um profeta, Jesus disse que ele era muito mais que um profeta. Leia no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, lá do versículo 10 em diante, quando Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Um homem vestido de linho? Não, que não foi ver um homem vestido de linho, porque o homem vestido de linho estão nos palácios. Foram ver um profeta? Eu vos digo, muito mais que um profeta, mas um mensageiro de Deus. Veja que Jesus coloca João acima, o qualifica e o classifica como muito mais que um profeta. E aí ele diz assim: dentre os filhos de mulher, João Batista foi o maior. Olha que coisa interessante. Quando Jesus fala dentre os filhos de mulher, ele não está dizendo que ele não é filho de mulher. Ele está dizendo que está se referindo ao judeu. Essa é Quem estuda judaísmo, quem conhece judaísmo, sabe que quem dá nacionalidade ao judeu é a mulher e não o homem. Daí porque ele falava tanto de filho do homem, quando ele fala de filho do homem, ele não está falando de que ele era diferenciado ou melhor do que ninguém.
Mas Bene Adam, que é a expressão hebraica, significa um homem comum, descendente de Adão. Adão, filho do Adão, Bene Adam, que ele chamava de filho do homem. O filho do homem identifica a igualdade entre o ser humano. O filho de mulher indica a nacionalidade. Ou seja, Jesus quis dizer com isso que João foi o maior dos judeus que nós já conhecemos. E por quê? Porque realmente João veio buscar um resgate da verdade espiritual. Ele aparece aonde? No deserto. Fazendo o quê? Pedindo às pessoas que se reformulassem, fizessem uma reforma íntima. Ele diz assim, Tahazaru Batechuvá, voltai-vos para dentro de vós mesmos. Olha que coisa interessante. Reforma íntima, reforma interior. E João não veio simplesmente batizar. O batismo é um símbolo, o batismo só não significa nada. Senão bastaria um bom banho com água e um sabonete com perfume, com essência, para resolver o problema. Mas o que a gente tem que lavar é o nosso espírito. O nosso banho tem que ser interior e não exterior. E é isso que João pedia, reforma íntima. Da mesma forma que o Espírito da Verdade vem depois, também pedindo reforma íntima. Então é nesse sentido que Jesus coloca João como mais que um profeta, um mensageiro de Deus. Por quê? Porque Isaías falava que esse mensageiro viria com o poder de Elias, como diz Malaquias 3, quando ele fala, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E Jesus diz no final, quando ele fala dentre os filhos de mulher, não tem ninguém maior do que João, ele ainda acrescenta, meu caro Mauro, lá de Cuiabá, a nossa querida Cuiabá. Ele diz que, se vocês querem entender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Quem tem uma expressão profética, quer dizer, quem puder entender, quem puder discernir, quem puder interpretar, eu estou dizendo que João Batista é a reencarnação de Elias. Então é isso que Jesus está dizendo, uma grande mensagem para todos nós, que nós vamos continuar. Fique conosco só um minuto, não saia daí que nós já retornaremos. Até já e muita paz.